Vou te contar, tem gente que parece que é alérgica à crítica ao capitalismo. Você começa ali a explicar, a falar uma coisa, a criticar o capitalismo, e a pessoa já vira e fala: Ah, por que você não vai para Cuba então? Ah, mas fala aí uma experiência socialista que deu certo. Ah, mas porque o Stalin matou mais do que o Hitler. Ah, isso, ah, aquilo. gente, acho que a gente precisa estabelecer aqui o que é uma crítica e, mais ainda, o que é uma crítica imanente, uma crítica que parte do próprio objeto da sua crítica. Porque parece que as pessoas têm no seu imaginário que criticar o capitalismo já é assim sinônimo de uma defesa do socialismo, é sinônimo de falar que existe um modelo de sociedade que a gente chama de socialismo, esse é o modelo ideal, e o capitalismo, por não ser assim, ele é alvo de crítica. Então, se a gente falar que o socialismo é ruim, a gente prova que o capitalismo é bom. As coisas não são assim, não são tão simples assim. E aqui a gente abre margem para falar de dois tipos de se fazer crítica. Uma forma de se fazer crítica é justamente desse jeito aqui que eu citei agora, que é: eu passo para você uma descrição de que é uma sociedade ideal. Falo assim, ó, uma sociedade que é assim, que tem o funcionamento, que funciona desse jeito, e é isso, e é isso, e aquilo, e falo para você: essa é a sociedade ideal. Aí, uma vez que eu estabeleço essa sociedade ideal, eu pego a sociedade real, pego a sociedade capitalista e vou comparar com essa sociedade ideal. E aí, a partir dessa comparação com esse ideal, o real comparado com o ideal, eu vou falar: o real é problemático porque ele não é desse jeito. O real é problemático por causa dessas diferenças. Isso é uma crítica mais comparativa. Então, eu poderia fazer uma crítica ao capitalismo nesse sentido de: eu vou definir aqui uma sociedade ideal, vou descrever como que ela é e vou comparar ela com a sociedade capitalista. O que for diferente aqui, eu vou, portanto, criticar o capitalismo. Essa é uma forma de criticar o capitalismo, comparando com alguma coisa ideal. E se a crítica for nesse sentido, a comparação com um ideal, aí você pode falar coisas, você pode contestar essa sociedade ideal. Você pode contestar, por exemplo: essa sociedade que você está falando que é ideal, ela é ideal mesmo? Ela funciona mesmo? Ela não é utópica demais? Ela não é inalcançável? Ela não é uma coisa que é impossível de ser realizada? Ou ela não é uma coisa que não faz sentido algum? Ou não é uma comparação que, na verdade, se a gente vê esse outro lado, aqui a sociedade real ela é mais interessante por causa desses outros pontos? Se a crítica foi baseada nessa comparação com o ideal, todas essas contra-críticas podem ser pertinentes. Mas agora, uma outra forma da gente fazer uma crítica é fazer uma crítica imanente. O que é uma crítica imanente? Eu pego a própria coisa que eu estou criticando e vou analisar ela por ela mesma. Por exemplo, uma crítica imanente do sistema capitalista é eu pegar essa sociedade capitalista, fazer uma análise dessa sociedade, ver como que essa sociedade se vende. Essa sociedade ela se vende como uma sociedade meritocrata, ela se vende como uma sociedade justa, ela se vende como uma sociedade que valoriza o ser humano, ela se vende como uma sociedade que está lá em prol das pessoas. Tá bom, tem todos esses discursos dentro dessa sociedade. Vamos ver se esses discursos são verdadeiros, se eles se realizam na prática, se essa sociedade realmente é aquilo que ela diz ser. E no momento que a gente vai fazer a análise dessa sociedade por ela mesma e baseada nos seus próprios discursos, e a gente vai encontrando inconsistências, incongruências, coisas que são absurdas, que não fazem sentido, que são totalmente contraditórias, a gente tem essa margem de fazer uma crítica imanente a essa sociedade. Então você vê lá o capitalismo, a sociedade capitalista, que fala assim: ah, eu dou oportunidade para todo mundo ser alguém na vida. Aí você vê na prática e você vê que é uma sociedade misógina, você vê que é uma sociedade cheia de preconceitos, você vê que é uma sociedade que tem uma divisão social, que as pessoas com menos poder econômico não têm muita vez nessa sociedade. Você vê, portanto, que esse discurso de que dou possibilidade de uma vida boa para todo mundo é falso. É falso. Então aqui a gente tem essa oportunidade de fazer uma crítica imanente dessa sociedade. Sociedade que fala que está em prol do ser humano, que fala que dá oportunidade para todo mundo, mas não dá.
Tá longe de dar oportunidade a todo mundo. E note o ponto interessante dessa crítica. A gente não precisa, quando a gente traça uma crítica imanente, a gente não precisa estar comparando essa sociedade com nenhuma outra sociedade. A gente não precisa comparar o capitalismo com o socialismo, com o feudalismo, com o escravismo, com sei lá o que, a democracia lá, o república na Grécia Antiga, na Roma Antiga. A gente não precisa comparar com nada para fazer essa crítica imanente. A gente pode criticar o capitalismo pelo próprio capitalismo, pela própria forma como ele se vende. Porque aí a gente vai descobrir, olha só, o capitalismo ele é, além de hipócrita, ele é injusto, ele fomenta culturas preconceituosas, ele não dá conta de resolver esses problemas da sociedade. Ele é um sistema que de tempos em tempos gera crise, e nessas crises pessoas vão passar fome, pessoas vão viver na miséria. Ele é um sistema que não resolve a questão social na medida em que está mais pautado no lucro, na rentabilidade, nesse fator econômico. Ele é um sistema onde as pessoas não têm autonomia nenhuma, as pessoas simplesmente funcionam como um engrenagem. Enfim, a gente consegue um montante de críticas que são imanentes. São problemas do sistema por ele mesmo. Não é uma comparação com outros sistemas. Você não precisa me mandar para Cuba. Não é uma comparação com outros sistemas. É uma crítica imanente. É uma crítica baseada no que a gente vê do próprio sistema. Eu não preciso ir para Cuba para descobrir o quão problemático o capitalismo é. Porque eu já estou dentro do capitalismo e dentro do capitalismo eu consigo identificar problemas, eu consigo apontar para incongruências, a contradições. Você não precisa ser marxista, você não precisa ser comunista, você não precisa nem saber o que são essas coisas para ter condições de criticar o capitalismo. Porque você está dentro do capitalismo, você pode ver os problemas dele, você pode entendê-lo, entender os seus discursos, entender o quão hipócritas, falaciosos e falsos são esses discursos e fazer essa crítica imanente ao sistema. E ainda voltando um pouco na questão de pessoas que parecem ter alergia à crítica, porque parece que toda vez que a gente fala de crítica ao capitalismo, parece que a gente está defendendo o socialismo, está defendendo o comunismo, como se fosse uma coisa, uma coisa vai matar a outra, excluir a outra, então eu vou falar mal do socialismo para poder defender o capitalismo. Mas, gente, eu acho que até pessoas que não são contrárias ao capitalismo, não têm uma aversão, assim, uma vontade de sair do capitalismo, mesmo essas pessoas que defendem o capitalismo poderiam muito se interessar por essa possibilidade de criticar o capitalismo. Porque o que é esse momento de crítica? É esse momento de olhar para problemas reais e se perguntar se eles têm soluções. Isso é uma coisa tão básica, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão sensata de se fazer, que eu acho muito estranho quando vejo pessoas que parecem ser alérgicas à crítica ao sistema. Sabe quando a crítica é construtiva? Sabe quando a crítica ela faz sentido, ela vem de um problema real e é uma coisa que você poderia pensar, tanto se você quer superar o capitalismo, quanto se você quer reformar o capitalismo, seria sensato de você olhar para as críticas, entendê-las, ver se elas são válidas e ver se em cima delas dá para a gente construir uma perspectiva, um horizonte mais positivo para a gente. Então, eu acho que a crítica é uma coisa fundamental. A gente não tem por que ter alergia da crítica. A crítica ela só tem a beneficiar. Eu acho que é tolice ter alergia à crítica. Ficar sempre nessa defensiva. Você nem sequer ouve a crítica, nem sequer entende de onde está vindo essa crítica e já vai mandando a pessoa para Cuba. Isso não faz sentido nenhum. É uma insensatez tamanha. A crítica é uma coisa que deveria ser bem-vinda. Seja qual for o seu lado, seja qual for o seu partido, seja qual for a sua opinião, seja qual for a sua visão de mundo, uma crítica deveria sempre ser bem-vinda, sempre ser ouvida, sempre ser investigada, ver se ela faz sentido, se as suas bases são coerentes. Porque vai que ela está refletindo um problema real. E vai que esse problema real tem uma possível solução. Só que a gente só vai poder discutir essa solução se a gente teve um momento de crítica. Então, gente, vamos defender a nossa possibilidade de criticar. Não importa se a gente está criticando de forma comparativa, de forma imanente, se a gente está criticando com o interesse de reformar, com o interesse de destruir, de superar. Vamos dar margem para essa
essa crítica, vamos dar margem para o debate, porque é a coisa mais sensata que a gente pode fazer, na minha opinião. Se você discorda da minha opinião, sinta-se livre para nos comentários criticá-la e fazer uma argumentação contrária a ela. E também sinta-se livre para nos comentários fazer uma argumentação concordante ou que é independente do que eu estou falando aqui. Sinta-se livre, porque o que eu quero mais é estimular o debate, não ficar com essa alergia a críticas, tá bom? No mais, era essa a mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, espero você em um próximo vídeo.